Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, quem beber desta água nunca mais terá sede. E para hoje nós temos o tema, Ele ressuscitou. Para isso quero fazer uso do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, verso de número 14 em diante. Está escrito assim: E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Meus amados, nós sabemos a história do que aconteceu em Jerusalém, acerca da promessa que Deus tinha dado de que seu filho viria a essa terra para salvar aqueles que foram escolhidos por Deus, que acreditavam no Evangelho e também tivesse a remissão dos seus pecados através da cruz de Cristo. E assim se deu. Vocês sabem que Judas Iscariote, um dos discípulos de Jesus, o traiu. Pedro, que era o discípulo mais próximo, o negou. Os soldados o feriram, o machucaram. Caifás, Anás, o sumo sacerdote, o julgaram, o zombaram. Pilatos entregou Barrabás para ser liberto e prendeu a Cristo. Não só prendeu, como o machucou, feriu através dos seus soldados, mas o entregou à crucificação. E a Bíblia diz que ele pegou a cruz pesada, ou carregou a cruz pesada, e seguiu rumo ao Gólgota, ou a caveira, o lugar da sua crucificação. No caminho, vocês sabem que Simão Pedro, um outro homem, o ajuda a carregar a sua cruz, e Simão Cirineu, melhor dizendo, o ajuda a carregar a sua cruz, Simão Cirineu. E a Bíblia diz que ele chega até a crucificação. É colocado naquela cruz, seu corpo ensanguentado, pois já havia tomado 40 chicotadas menos uma, já tinha recebido uma coroa de espinho, um soco no rosto, guspe. E detalhe, sendo este filho de Deus, não havendo nenhum pecado nele, nenhuma falha, nenhum erro, e sendo julgado injustamente pelos pecados que eu e você cometeu, ele no nosso lugar estava pagando o preço pelos pecados. Tanto que ele disse em João: eu dou a minha vida para depois tomá-la de volta. Ele deu a sua vida por nós. Jesus está agora na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele diz ao Pai: Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que me abandonaste? Mas ele continua. E a Bíblia diz que os soldados ferem os pés, pregam os pés dele na cruz, pregam as mãos, erguem a cruz. E a Bíblia diz que aquela multidão que gritava: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor, ela gritava agora: crucifica-o. Ele é crucificado. E a Bíblia diz que ele dá um brado dizendo: Tetelestai, está consumado, está pago. E a Bíblia diz que naquele momento que ele dá esse brado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, os mortos são ressuscitados dos sepulcros, um grande terremoto abre a terra, as rochas se fendem, o sol escurece. E a Bíblia diz que os soldados que o haviam ferido diziam uns aos outros: realmente, esse era o Filho de Deus. Ainda assim, o soldado havia atravessado o furado com uma lança, aonde saiu água e sangue. E a Bíblia diz que agora eles vão correr, a multidão, voltar para sua casa. Alguns batiam no peito e diziam: crucificamos o Filho de Deus. José de Arimateia, um homem rico, que a Bíblia diz que era discípulo de Jesus, mesmo escondido, ele era discípulo de Jesus, vai até Pilatos, perde o corpo e o enterra
em um horto ou num sepulcro novo. E a Bíblia diz que passa agora sexta-feira, o sábado, e Maria, as Marias, Maria mãe de Jesus e Maria Madalena, que teve 7 demônios expulsos por Jesus, ela vai até o túmulo de Jesus, ou até o sepulcro, até o horto onde Jesus estava, e elas vão indo de madrugada indagando a elas, quem vai remover a pedra para que a gente possa entrar lá e ungir o corpo. Mas quando elas chegaram naquele lugar, o anjo olhou para ela e disse, mulheres, por que vocês estão procurando o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. E a Bíblia diz que Maria, a Madalena, começa a olhar e não vê o corpo mais lá, e ela começa a indagar e dizer, aonde colocar o corpo, meu Senhor? Quando o anjo aparece a ela e diz, mulher, por que você procura o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. A história não terminou com a crucificação, com a traição, com o abandono de Pedro, que era seu discípulo, com a multidão ferindo, com a coroa de espinho, com as 40 chicotadas menos uma, com a mentira dos soldados de Pilatos que disseram que os discípulos levaram o corpo. Não. A história terminou com Cristo ressurreto, ressuscitado, e Ele está vivo e vivo para sempre e habita no nosso meio. E até hoje a igreja adora, cresce, aumenta, é fortalecida, abençoada e vai morar no céu ainda, porque Ele ressuscitou e a história não terminou assim. Ele está vivo e vivo para sempre. Ele ressuscitou. Deus abençoe você, sua casa, sua família.